O Jogo da Morte é provavelmente uma das séries, que inclusive é um dorama, mais incríveis e fascinantes do ponto de vista existencial. E claro, merece um vídeo aqui nesse canal, onde eu trago algumas percepções pessoais, né? E algumas lições muito finas desse dorama, que não é uma série romântica, daquelas exageradas, que provavelmente você já ouviu falar ou já assistiu. Então, sem mais enrolação, a série Jogo da Morte conta a história de um jovem que está ali frustrado, desempregado, teve problemas com a namorada, falido. A cultura sul-coreana é uma cultura extremamente rigorosa a respeito de performance, de vida profissional, muito diferente aqui no Brasil. E isso, claro, dentro da narrativa, culmina em um suicídio. O protagonista vai parar numa espécie de limbo ou purgatório, onde interage com a entidade morte, que está ali irritada com o descaso que o protagonista aparentemente teve com a própria vida. E o desafia a reencarnar 12 vezes em corpos, né, de pessoas que já estão ali tendo uma vida. Imagine você receber uma sentença. Você vai morrer 12 vezes. E com uma pitada ainda mais perturbadora. Cada vez que você morrer, acordará vivendo uma vida de outra pessoa que de alguma forma interagia com a sua. Outro corpo, outra história, outra família. E mesmo para você que, ao escutar a palavra reencarnação, já traga essa atmosfera mais espiritual, eu quero trazer aqui uma perspectiva realmente filosófica e existencial que conversa bem com o processo de individuação do Jung. Jung dizia, pelo menos em linhas gerais, que um dos grandes problemas do ser humano é acreditar que é apenas um personagem. Por exemplo, a gente diz que é psicólogo, que é médico, que é dentista, que é mãe, que é pai de família, que é vítima, que é vencedor, que é empresário, né? A gente tem diversas formas de falar sobre quem a gente acha que é. E, naturalmente, essas são as nossas máscaras, as nossas personas. Por outro lado, nós temos o self. O self é aquilo que realmente somos, o nosso si mesmo, ou aquilo que é infinitamente maior do que sequer imaginemos que somos, maior do que qualquer identidade. E esse é o ponto central que a série, dentro da minha análise, pretende destruir. Logo em uma das suas primeiras vidas, o protagonista, que eu não vou arriscar dizer o nome, até porque eu nem lembro direito, ele desperta como um bebê. Então imagine essa cena, você acorda, mas você não consegue falar. E eu esqueci de acrescentar um ponto importante, ele lembra de todas as outras vidas, então é cumulativo. Não é aquela ideia de morreu, acabou com tudo, né? Esquece de tudo. Ele acorda como um bebê, lembrando do desafio da morte, que ele precisa sobreviver, ele precisa lidar com aquilo. Então imagina, né? Acorda ali no corpo de uma criança, que não consegue, como eu disse, falar, não consegue andar, não consegue sequer pedir ajuda. E pior, acorda como filho de um casal extremamente complicado, problemático, e ele ali, percebendo tudo ao seu redor, inclusive percebendo os riscos de vida, morre vítima da negligência e da violência dos próprios pais. O homem que acreditava compreender boa parte da vida, agora experimenta um estado de extrema vulnerabilidade, e talvez esse seja a primeira morte do ego, a morte da ilusão de que conhecemos o sofrimento apenas porque conhecemos a nossa história. Mais tarde, né, no decorrer da série, acontece uma outra cena que me marcou bastante. Ele desperta na vida de um artista, né, extremamente famoso, extremamente talentoso, mas logo depois descobre que esse artista é um assassino em série. Seus quadros, por exemplo, são ali pintados com o sangue das suas vítimas. Nesse ponto, já dá para perceber a genialidade da narrativa. Ali, ele não está só diante de um mal qualquer. Ali, ele precisa habitar o mal, porque as coisas já estão acontecendo. A trama já está posta. Ele precisa, nesse ponto, enxergar o mundo, as suas escolhas, pelos olhos de alguém que ele jamais imaginaria ser. E aqui é impossível não trazer Jung novamente. Jung, ele traz um aspecto importantíssimo da nossa caminhada interior, que é aprender a acolher as sombras. E a sombra, ela aparece justamente nesses momentos que a gente condena o outro.
que a gente projeta as nossas questões, as nossas fragilidades, os nossos medos no outro. Então o mal é sempre o outro, o demônio está sempre no outro, é o outro que é sempre o culpado das nossas questões. Então nesse ponto o protagonista ele enfrenta uma situação extremamente que reverbera muito na gente, que representa, né, esse personagem, tudo aquilo que somos incapazes de reconhecer como pertencente à dimensão humana. Então, assim, se você me acompanha aqui, já deve ter visto que eu faço vários vídeos, né, sobre essa questão do acolhimento das sombras. E se você não me acompanha, caiu aqui agora, eu te convido a solicitar o vídeo. Tem um vídeo específico só sobre como acolher as sombras. Mas, assim, só para deixar claro, a série não está querendo dizer que todos nós somos assassinos. Ela está dizendo algo muito mais sutil. Enquanto acreditarmos que o mal pertence só aos outros, continuaremos conhecendo uma parte muito pequena da nossa psique. Parte, inclusive, que pode ser fonte de criatividade, né? Isso eu também já trabalhei aqui em diversos outros vídeos, onde a partir de uma fraqueza, a partir de uma insegurança, a partir de um medo, a partir de uma sexualidade que ainda não foi integrado, que você ainda não trouxe para a consciência, você pode desenvolver virtudes inimagináveis, forças inimagináveis que estavam ali adormecidas, justamente porque você não entrou em contato com a sua agressividade, com a sua sexualidade, né? Com tudo aquilo que você reprime e projeta no outro. Então, ao longo das outras vidas, o personagem ele experimenta riqueza, pobreza, poder, liberdade. No momento ali tem uma das vidas que ele acorda numa prisão, e aí no caso do bebê, por exemplo, ele experimenta impotência. Em outras ele experimenta fracasso, irresponsabilidade ou até amor. Cada existência desmonta, dissolve uma identidade, uma nova identificação. Cada morte dissolve um personagem. E talvez é aí que traz o entendimento do processo de individuação, que não se trata, né, de construir uma identidade perfeita, performática. Eu penso que o cineasta, né, o roteirista da série, conseguiu explicar isso de forma muito magistral. E justamente como eu disse anteriormente, dentro da cultura, né, ali sul-coreana, você tem um certo reconhecimento, né, um senso de pertencimento social a partir de aspectos ligados a sucesso, né, produtividade, beleza. Então é muito irônico o fato dele primeiro tirar a vida dele, porque ele não conseguiu se encaixar dentro desse padrão, e aí posteriormente ele renasce, né? Ele adentra fragmentos de outras psiques, fragmentos de outras vidas, mostrando que a vida contém vários lados e que a nossa percepção, às vezes, é muito restrita a partir das nossas próprias histórias. Quando a gente se predispõe a perceber outras histórias, a olhar a vida com outros olhos de outras pessoas, a gente vai tendo essa condição, né, de conciliar essas diversas partes, gerando essa integração que eu tanto falo aqui no canal, que é a etapa alquímica da Konyuntsu. Eu sei que se você caiu aqui agora, não deve estar sabendo muito o que eu estou querendo dizer com isso. Cara, assiste os vídeos, né? Maratona o canal. Se você não encontrar os vídeos aqui nessa plataforma, que eu coloco em várias, vá lá na plataforma vermelhinha, porque lá está mais organizado. Então, assim, basicamente trata-se de integrar força com fragilidade, coragem com medo, luz e sombra, sucesso, fracasso, masculino e feminino. Inclusive eu fiz um vídeo, né, só sobre ânima e ânimos, que eu também te convido a assistir, onde há esse casamento alquímico, que é um dos aspectos mais essenciais aí do seu processo de individuação. Então, nesse ponto, o ego, ele deixa de acreditar que ele é o centro da psique. Ele começa a considerar essa dimensão do self, que na série me parece bem representado justamente pelo arquétipo ali da morte, que traz essa oportunidade de aprendizado, né, de dissolução do ego e de percepção de várias etapas, camadas e fragmentos de um todo. Então, independentemente de crenças ligadas à reencarnação, a série nos oferece reflexões extremamente poderosas de que cada um de nós, né, todos nós, morremos várias vezes numa única existência. Então, quando a gente perde um emprego, a gente morre. Quando a gente encerra um casamento, a gente morre. Quando alguém que a gente gosta morre, a gente morre também. Morre fragmentos, morre partes, morre o filho quando nasce um pai, morre uma antiga visão de mundo quando uma consciência mais ampla floresce, morre um novo eu, né? A cada conhecimento,
a cada experiência que eu vivencio. E o processo de individuação é isso, essa morte constante, esse vitriol, né? A gente visitar o interior da terra, né? E lá, retificando-te, encontre a pedra filosofal. Então esse processo de permitir a mortificação, né? A etapa alquímica mortificatio, né? A putrefatio, você permitir que as coisas que não te servem, ou as coisas que não faz mais sentido, que elas possam simplesmente ir para debaixo da terra, né? E que a terra possa comer aquelas partes suas que não encaixam na sua vida atual. Então, basicamente é isso, assim. Me parece que a grande prisão existencial é a gente viver um único personagem. Eu também estou passando por alguns momentos assim. Então, é justamente por isso que eu estive relembrando, né, essa série que eu quero indicar aqui para vocês, né? E se você já assistiu, deixa seu comentário, se realmente vale a pena, se você enxergou também nessa perspectiva. E, cara, assiste, o final da série é brilhante, porque ele passa justamente por um processo alquímico. Ao final, ele tem compreensões de amor muito profundas e dos impactos, né, de cada decisão que ele tem ali com cada personagem. Então, se você tem alguma recomendação de série, de livro, de filme, tá? Que trata desses aspectos mais existenciais, dessa expansão da consciência, dos assuntos que eu normalmente trago aqui no canal, eu te convido a escrever aí embaixo, né? Deixar o seu comentário, porque eu vou olhar com atenção. Ultimamente eu tô sem muita disponibilidade para assistir séries, mas assim que as coisas ficarem mais tranquilas, a gente vai firme. Inclusive, eu quero aproveitar também esse vídeo para te convidar para a nossa série de lives gratuitas. Eu me dedico a fazer lives pelo menos uma vez por semana, quando eu não consigo, de 10 em 10 dias, sobre esses assuntos aqui do canal, tá? Então é ao vivo, onde eu trago ali experiências pessoais, a gente conversa, né? Normalmente as pessoas participam bastante. E para ficar de olho nisso, manda uma mensagem aí na caixa de mensagens que a gente te envia o link para que você acesse o nosso grupo. E esse grupo é onde a gente orienta os participantes sobre o dia e horário desses encontros. Beleza? Então é isso. Se você chegou até aqui também, se inscreve no canal, se você gosta desse assunto, né? E deixa o seu like. Um abraço.